corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, né, primeiramente. A gente está continuando aí, né, com essa série sobre Tessalonicenses. Antes de mais nada, o reverendo falou que orou por meninos vindo para a igreja, né, mas eu não orei, não. Deve deixar bem claro que eu não orei muito não nesse sentido, hein. Mas não tem jeito, né? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho, né, sobre o amor fraternal. O subtema, né, de hoje é esse. Na semana passada, o Anderson começou com esse capítulo número 4. E eu vou ser sincero para vocês, é um capítulo desafiador. Esse capítulo 4 é um capítulo desafiador. O Anderson falou que a bucha tinha sobrado para ele, né? E para o Santos também, né? E você dividiu com o Santos, mas se sinta triplamente dividido, porque a bucha sobrou para mim também, né? Para falar sobre esse texto. 1 Tessalonicenses 4, do 9 a 10, vai falar sobre uma outra característica da igreja de Tessalônica. E eu gostaria, né, quem puder estar abrindo aí a sua Bíblia ou seu smartphone, eu vou estar, na verdade, dividindo esse estudo, versículos 9 e 10 e depois 11 e 12. Eu vou primeiramente ler os dois primeiros versículos e depois eu vou trabalhar eles, depois vou ler os demais, porque apesar esse capítulo estar muito bem interligado, a gente vai até falar sobre isso no decorrer do estudo, mas eu gostaria de trabalhar separado esses dois temas que ele trata nesses 4 versículos. O amor fraternal, 1 Tessalonicenses 4, do 9 a 12, vamos estar lendo o versículo 9 e 10 agora, né? Que ele fala assim: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esses dois versículos, eles vão falar sobre uma outra característica da igreja de Tessalônica. Vamos pôr como introdução aqui para a gente lembrar que ela tinha algumas características, né? Essa igreja, né, era a capital da Macedônia, ela estava ali localizada próxima ao mar, né, era uma região litorânea, ela tinha um porto muito importante, uma estrada romana muito importante. Tudo que chegava lá da Ásia, lá de baixo, embarcava ali e distribuía. Então ela era uma região muito importante no Império Romano, e ela tinha uma população muito diversificada. Quando você estuda sobre ela, você começa a pôr, muito parecido com o que a gente vive, né? Várias crenças, né? Vários povos, né? Todos diferentes, né? Você tinha folclores, superstições, tudo que você pudesse imaginar tinha ali, né? Ela recebia muita gente, mas a maioria era um povo pobre, né? Não tinha vez nem voz, né? Algo que a gente não é muito diferente do que a gente vê hoje. Na semana passada eu conversei com o Andão no fim da mensagem, né? Mostrando muito, às vezes a gente pensa, lá era assim, aqui é diferente. Ele falou muito sobre esse lance da porneia, né? Da imoralidade sexual, né? Mas é muito Eclesiastes, gente, né? É muito Eclesiastes, é muito nada de novo na terra, é muito do que aconteceu no passado e a gente vai estar vivendo daqui a pouco tudo de novo, né? Você vive uma moral elevada, daqui a pouco desanda, daqui a pouco você volta, e é Eclesiastes, né? É tudo rodando, não é nada de novo, né? O que você viu hoje está falando, isso é novo, né? Fala, não, isso já aconteceu no passado, e ali também era assim, né? A gente viu um pouquinho do histórico deles, né? Como uma igreja jovem que enfrentava uma dura perseguição. E da outra vez que eu dei o estudo, a gente falou de uma coisa muito interessante, que era o apego que eles tinham à palavra. Era uma característica deles, esse apego à palavra,
o fato deles terem abraçado a palavra, o fato deles terem visto Paulo como homem de Deus, a mensagem de Paulo como uma mensagem de Deus e não uma de homem só. E essa era uma característica deles também. E hoje a gente vai estar falando sobre uma outra característica que a gente vai ver em alguns pontos, e até agora alguns dos que já falaram citaram que era o amor, né? As citações de amor no capítulo 1 versículo 3, no capítulo 3 versículo 6, no capítulo 3 versículo 12, você vai ver lá que Paulo fala sobre o amor, né? Porque a igreja de Tessalônica, ela tinha essa característica, né? A gente leu aqui, quanto ao amor fraternal, eu não preciso falar nada para vocês, né? Eu não preciso falar sobre o amor fraternal, né? Porque vocês, né, já aprenderam. Olha que interessante e que desafiador isso, você recebeu uma carta daquele cara que plantou a sua igreja e falar, sobre o amor eu não preciso falar. Aí que interessante que, como eu falei aqui, do histórico deles, 3 meses, né? Olha só, por 3 meses Paulo esteve lá, formou aquela igreja, e eu não preciso falar de amor. Hoje em dia, se a gente for olhar, o amor é tão menosprezado, tratado de uma forma, né, o amor é sempre meu para o meu cônjuge, do meu cônjuge para mim. Esse amor, o amor é meu para o meu filho, do meu filho para mim, é meu para o meu pai, do meu pai para mim. E às vezes a gente acha, nossa, mas lá eles viviam um mundo diferente, lá eles viviam um mundo totalmente diferente de hoje em dia, tinha mais contato, não tinha internet, tinha isso, não tinha aquilo. A gente vai ver, eu até vou colocar aqui para vocês, esse primeiro ponto, eu quero bater só nessa tecla, quanto ao amor fraternal. O amor fraternal era uma marca daquela igreja. Esse amor fraternal que Paulo fala, o pastor algumas vezes atrás ele tem falado um pouco sobre os vários amores na Grécia, né? Na Grécia você tinha várias palavras que significavam amor, e aqui quando Paulo fala, ele usa um termo para amor, que é o amor fraternal, Filadelfia, que ele fala, né, que filos é aquele amor de amizade, né, aquele amor que você tem com um amigo, e ofia é um termo, né, usado para irmão. Então, o que ele está querendo dizer aqui, que quanto ao amor fraternal, ou seja, aquele amor de sangue, né, aquele amor que você tem pelo seu parente, aquela pessoa muito próxima, né? Normalmente Paulo usa muito a palavra ágape, mas aqui ele usa esse termo, e ele diz que assim, quanto ao amor fraternal, nós devemos amar os nossos irmãos como se eles fossem nossos irmãos de sangue. Ele colocou como se fosse um parente muito próximo. Ele mostra que a gente deve amar dessa forma. Paulo, ele começa a reafirmar isso aqui. E esse amor, ele tem que ser algo que tem que existir na igreja. Não tem como você viver sem. Ele fala aqui que eu não preciso escrever, porque ele já sabe que vivia, então não precisa escrever. Porque a igreja é como assim, uma obrigação ter esse amor. Paulo, ele demonstra muito, como a gente falou aqui, o amor isso, o amor aquilo. E lá em 1 Coríntios 13, ele vem falar muito disso, de amor, e usa assim casamentos, né? E usa assim isso e aquilo. Mas se a gente for olhar para o texto, a gente vai ver que a igreja de Corinto, ela tinha uma característica muito forte. Ela tinha todos os dons. Ela tinha sido agraciada com todos os dons. E ali Paulo, no capítulo 12, ele está falando sobre os dons. E a igreja de Corinto se achava a top, porque ela tinha todos os dons. E aí Paulo chega no capítulo 13 e fala, olha, você pode ter todos os dons, mas se você não tiver amor, não vai adiantar nada você ser uma igreja cheia de dons. Se você falar, mas eu falo língua que desce fogo. Paulo fala, mas você não tem amor, não adianta nada. Ele fala como você bater no símbolo lá, né? Ele dá o som dele, some, acabou. Paulo, ele fala isso. Mas eu sirvo como ninguém serve como eu. O pessoal não serve para nada, mas eu sirvo
Paulo fala, mas você serve com amor? Porque se você servir sem amor, não vai adiantar nada. A igreja precisa ter esse amor. A igreja necessita desse amor. É parte integrante da igreja possuir esse amor. E o amor que Paulo usa lá em 1 Coríntios 13 é um amor diferente desse. Mas aí você fala, mas lá era mais fácil. Lá eu tinha contato com as pessoas. Lá as pessoas se amavam diferente. Eu vou mostrar, e eu trouxe para vocês uma coisa muito interessante aqui. Isso aqui é onde Paulo pregou na sua segunda viagem. E aqui está Filipos, aqui está Tessalônica. E aí, se a gente vai lá no começo de Atos 17, mostra o quê? Paulo e Silas, eles saem da Tessalônica, meio fugido, vão para Bereia. Quando percebem em Tessalônica que Paulo está em Bereia, o que acontece? Vão para lá. Paulo sai fugindo de Bereia, desce o litoral, e aí Silas e Timóteo, ficam ali, e aí ele desce sozinho e vai para Atenas. Ali em Atenas, ele fica esperando até a chegada dos dois, só que ele fica impressionado com tantos deuses, estranhos que tinham lá. Falava, o pessoal aqui crê em tudo, o pessoal aqui acaba crendo em tudo. E aí, só para a gente resumir bem, tem um dia que Paulo chega no Areópago e começa a discursar, porque ali havia alguns estudiosos, alguns gregos, que falavam, não, o que ele está pregando? É uma religião diferente? Vamos escutar esse cara, vamos ver o que ele vai falar. E aí ele vai falar para eles ali no Areópago, que era um lugar aberto, tipo a colina, que eles discutiam tudo lá, desde coisa jurídica até os filósofos pensantes da época ficavam ali. E aí, gente, o que eu quero mostrar aqui? Região da Grécia. O que acontecia naquela época? Eu quero mostrar para vocês um pouco, fazer uma passagem rápida, por que o amor ali não era tão diferente do amor aqui. E o primeiro que a gente vai falar é sobre ele, Platão. Platão, ele viveu mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E Platão um dia sentou e falou, eu quero tentar decifrar o que é o amor. Platão pega o amor eros, que a gente conhece, que é o amor do desejo, que é o amor da intimidade, e fala, eu quero desvendar o que é o amor. E aí Platão vai. Aí Platão começa a pensar e falar, e chega à seguinte conclusão: amar é desejar. Por quê? Eu amo aquilo que eu desejo. Se eu desejo algo, eu amo aquele algo. Enquanto eu desejo aquilo, eu luto intensamente para ter aquilo. E eu vou e desejo, e por isso eu amo. Só que a má notícia, quando eu tenho, o amor acaba. A partir do momento que eu tenho aquilo, o amor acaba e eu desejo agora outra coisa. E por isso eu começo a correr atrás dessa outra coisa. Eu preciso dessa outra coisa. E aí, o que é o desejo? O desejo acaba sendo a falta, porque eu não tenho aquela coisa. E o desejo é aquilo que me faz falta. E o desejo é a busca, e a busca por aquilo que eu não tenho. E eu começo a correr atrás daquilo que eu não tenho. E aí a gente acaba se frustrando de certa forma. Mas para ele falava que assim, enquanto tivermos, aí não falta mais. Aí o desejo acaba desaparecendo. E como o amor vai, uma vez, ele acaba de uma certa forma. É como um exemplo legal é o emprego, eu estou desempregado. Eu desejo muito emprego. Aí eu corro, eu vou nas filas, eu preencho currículos, e eu chego, e eu coloco, e eu consigo esse emprego. Quando eu chego no emprego, eu desejo o quê? O meu salário, meu primeiro salário. Aí eu começo a ganhar, mas todo mês. Aí eu fico desejando a folga, fico desejando as férias, e aí os feriados, e é tudo mais. E eu acabo, de uma certa forma, não tendo meio com um saco sem fundo. Ali em Atos 17, alguns, para a gente se situar, como a coisa estava muito próxima deles, tem um texto que fala que quem ouviu Paulo falar foram os epicureus.
né? Até acho que no ano passado, no começo do ano, o Andão falou alguma coisa sobre eles, né? O Andão não lembra mais, mas ele falou, né? Aí a gente vai entrar no próximo, né? Que é um outro filósofo, que é Epicuro, né? Ele é um filósofo que, na verdade, ele não pertenceu à escola, né, de Platão, mas na verdade ele estudou com alguém que era discípulo de Platão, né? Só que o que aconteceu? Epicuro falou assim: não, Platão falou que é o desejo, mas isso está virando um saco sem fundo, eu não estou conseguindo chegar a lugar nenhum, né? Epicuro viveu mais ou menos em 300 a.C. Eu não estou conseguindo, na verdade, chegar, né, a lugar nenhum, porque virou um saco sem fundo. Eu desejo, né, e eu acabo não conseguindo nada. E aí Epicuro falou: não, eu estou totalmente errado com relação a Platão, e aí eu vou fazer de uma forma diferente. E vai lá pesquisar sobre o amor, e ele descobre o quê? Que não, que se você não tiver prazer, não adianta você ter amor, né? Que o amor se resume ao prazer, né? Se você tem que ter as coisas, mas essas coisas elas têm que te dar prazer, ela tem que te dar prazer, não está rodando. Se essa coisa não te dá prazer, então não adianta nada, então aí você fala: não, mas beleza, né? Mas beleza, se essa coisa me der prazer, tranquilo. Gostei dessa definição de amor de Epicuro, porque prazer é tudo, né, que eu gosto. Mas aí o que acontece? Epicuro fala mais: o prazer ele tem que vir nas coisas simples. Você fala: aí já não gostei. Epicuro fala, porque assim, se eu te dou um pão, eu gostei do pão, eu te dou o pão com a manteiga, você fala: beleza, eu quero pão com manteiga. Mas aí você fala: não, eu não quero voltar mais para o pão. Epicuro não percebeu que a gente é pecador. Ele não percebeu que o prazer, ele pode até dar sentido a essa busca, mas o prazer nosso é desenfreado. O prazer nosso, ele não para, né? Ele estava tentando falar que não, né? Que é nas coisas simples, mas quando a gente experimenta algo melhor, você não sabe muitas vezes parar, ou você não sabe, de uma certa forma, se sossegar com aquilo que é simples. E aí o prazer em Epicuro também fica muito sem sentido, o amor em Epicuro fica muito sem sentido. Aí, gente, o que acontece? Temos que viver nessa época na Grécia, e passados uns 270 anos, numa cidadezinha muito pequena, uma cidadezinha muito pequenininha, lá nasce uma criança. Essa criança nasce, essa criança chega e fala o seguinte, essa criança chega e, de uma certa forma, começa a crescer, batendo no martelo, na madeira lá com seu pai, e essa criança começa a dar essa transformação no mundo. Essa criança começa, de uma certa forma, transformar o mundo com o que ela pensa, e essa criança é Cristo, gente. E essa criança é Cristo, e aí Paulo está pregando sobre esse Cristo, e aí Paulo chega e fala: eu estou pregando sobre um Cristo que fala de um amor que é totalmente diferente, pregando sobre um Cristo de um amor, que fala de um amor, mas ele é um amor totalmente diferente. Por quê, gente? Cristo vem e tira essa ideia, de que o amor é algo que você deseja, ou de que o amor é algo que você tem prazer. Cristo vem e fala que o amor é água. Ou seja, o que Cristo está falando? Olha, o amor não é nem o Eros de Platão. O amor também
não é o prazer em Epicuro. O amor é o ágape. O amor é algo que Cristo fala que você tem que dar ao próximo. O amor não é o amor assim que você deseja, ou um amor que te dá prazer, mas é o amor do próximo. Quando ele fala que você tem que amar ao próximo, e não o desejo ou o meu prazer, mas é o próximo. E se eu amo o próximo é qualquer um, logo, né, o que acontece? O amor é por qualquer um. O amor não pode ser erótico como o de Platão, porque nós não desejamos qualquer um. O amor ele não pode, muito menos ser prazer, como era de Epicuro, porque o prazer é seletivo, ele é exigente. O amor não, apesar de todo o esforço, né, de Epicuro em falar disso, de que o amor é prazer, o nosso corpo ele não se deixa enganar, gente. Não vai achar que, mas ele não se deixa enganar. Ele vai muitas vezes querer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. O que importa em ágape não é, gente, o meu desejo. O que importa em ágape não é o meu prazer, mas o que importa em ágape é o amado. O que realmente importa em ágape não é o que eu quero, não é aquilo que eu acho melhor para mim, não é aquilo que eu desejo para mim, mas é aquilo que faz o amado feliz, que faz o próximo feliz, que faz o qualquer um feliz. Tá? Isso é o que importa em ágape. Isso que Jesus chega, depois dessa cena, Jesus lavando os pés. Gente, que difícil isso daqui. A gente às vezes fala, a gente vê, que bonito, Jesus lavando os pés, esse cara é sensacional. Gente, que difícil é isso aqui, entendeu? Porque você lavar o pé do seu filho, né? Quando a gente tem filho, a gente lava muita coisa, né? Até a gente não imagina, a gente tem que lavar, né? Às vezes fechar o ré, fecha, quem tem a música popular, aí quem ama fecha os olhos, reza e manda ver, né? Um filho é bem assim, você fecha o olho, reza e vai. Mas aquele que você não gosta, aquela pessoa que você detesta, lavar o pé dela é muito difícil. E é aqui que Jesus fala que o prazer e o desejo estão fora, porque o amor ágape é em relação ao amado. Eu posso não gostar muito disso, né? Porque o meu corpo ele não deixa isso, mas em ágape é assim. Em ágape o amante recua, o amado ri, né? Em ágape o amante se curva para o amado olhar mais longe. Em ágape o amante ele se esforça para ver o amado descansando. Essa é a realidade de ágape. É isso que Jesus mostrou para a gente lá naquela cruz, ou é isso que ele fez saindo do céu e vindo para a terra. É isso que ele fez. Ele se deu para o próximo. Ele nos ama tanto que ele se deu para o amante. O amado era o mais importante para ele. Ele chega e se doa. E esse é o amor que Paulo começa a pregar ali no Areópago. Esse é um amor totalmente diferente. O ágape ele acaba de uma certa forma demonstrando para a gente que o bem-estar do amado é o fim último, sem nenhuma troca, sem nenhuma compensação. Não preciso de nada de troca, eu faço porque eu. E olha para vocês verem que interessante, se eu penso assim, dou causa ao meu amado, para ele estar bem. O amor ágape é isso daí. Era isso que Paulo estava chegando e falava: quanto ao amor entre os irmãos, eu não preciso falar nada para vocês, porque vocês vivem isso daí. Nossa igreja hoje não vive isso daí. A nossa igreja nacional, internacional, é difícil. Quem que você conheça que viva isso daí? É muito complicado, gente. A gente acaba não vivendo isso, né? E aí, gente, eu vou colocar aqui uma outra coisa interessante, que eles não só viviam isso, e a gente até falou no começo quanto ao amor fraternal, é o Filadelfia, né? Não é o amor ágape, mas ele coloca: não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Esse amarem que Paulo coloca aqui já é o ágape, né? Ele coloca o ágape.
dizendo que a igreja, ela já vivia isso daí, entendeu? A igreja, ela já vivia isso, né? Agora foi, né? Ela já vivia isso daí. E aí, eu até coloquei esse texto, ele parece difícil de ser interpretado, né? Desnecessárias injunções escritas. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele não precisava de uma ordem, ele não precisava escrever, né? Ó, façam assim, façam assado, porque eles já viviam esse amor. E com uma razão, porque eles viviam, que Paulo podia chegar e falar: ó, eu passei 3 meses aí, estive aí com vocês, e ó, vocês estão amando, ótimo, tá sensacional o amor de vocês, igualzinho eu ensinei vocês, né? Igualzinho eu preguei, vocês ouviram, né? Mas Paulo, ele fala, ó, ele coloca aqui um negócio muito interessante: quanto ao amor fraternal, eu não preciso escrever-lhes, né? É desnecessário as injunções escritas, por quê? Pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus, gente. Olha que interessante, haviam sido divinamente ensinados por Deus. Ele não era algo que assim, eu vi no filósofo e brotou no meu coração. Deus já tinha ensinado, e eles acataram, eles sugaram isso daí. Como a gente viu no outro estudo, eles abraçaram a Bíblia, que eles abraçaram o amor também. Eles já estavam vivendo isso daí. E aí, por isso, e essa razão, né, que estava ali de uma certa forma, colocada dentro dos corações deles. O Espírito Santo já vinha interiormente, né, colocado isso dentro deles. Eles já estavam fazendo isso de uma certa forma, assim, prática, de uma certa forma fácil, vamos dizer, diante da vida deles. Eles já estavam vivendo isso daí. E aí eu coloquei aqui uma forma. De que forma que eles se amavam, gente? Eles se amavam mutuamente. Eles se amavam mutuamente. Eles não fizeram aquela panelinha ali. No versículo 10 eles vêm falar que, de fato, vocês amam todos os irmãos da Macedônia. A Macedônia era uma província, era uma região enorme, entendeu? Que cobria tudo ali. A Tessalônica era a capital da Macedônia. E eles amavam todos. Eles conseguiam provar esse amor por todos ali. Eles não ficavam com esse amor só para eles. Eles não faziam aquela panelinha. Não, eu amo o pessoal aqui. A Bragança não. Bragança eu tô fora. O pessoal lá é assim, é assado, eu não gosto. Não, gente. O negócio espalhava de uma certa forma. Que ali eles amavam todos. Era algo que era característico ali. Eles precisavam. Parece que havia essa necessidade deles, né, de estar amando. E aí Paulo faz por último, né, uma exortação, que é o quê? Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Paulo vem mostrar aqui 2 coisas, né? Não fiquem, escrevi que vocês amam, né, assustadoramente. Não se acomodem, parem. E outra coisa, também não parem, porque, gente, se o padrão de amor é o padrão ágape, ele é infinito. A gente nunca vai conseguir chegar nesse padrão. Por isso Paulo fala, eu insisto que vocês continuem, porque quanto mais vocês amarem, mais vocês vão amar e vão amar, e vai chegar um ponto que vocês vão ver que tem mais coisa. E vocês, porque o padrão de Jesus é alto, e vocês têm que imitar a Cristo, esse amor não dá para parar, esse amor não dá para sossegar, ele não tem como estacionar. Essa é a exortação que Paulo dá para eles: não parem, continuem, porque não tem como parar. O amor de Deus, ele é muito grande, ele é muito alto, e por mais que vocês achem que estão no topo, vocês nunca vão estar. Por isso não parem, continuem, cultivem isso, não deixem isso escapar da mão de vocês. E aí a gente vai partir para os outros 2 textos, versículos, que vão falar o seguinte: esforçam-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar
com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Apesar de parecer que o amor sai fora aqui, mas o amor ele não sai fora, gente, tá? Porque amar envolve responsabilidade. Paulo está mostrando aqui pra gente que amar envolve responsabilidade. Eu não vou entrar aqui no que o Val vai falar semana passada, mas eu vou dar uma pincelada bem rápida para vocês entenderem o contexto. Não só Tessalônica, mas como o próprio Paulo, ele tinha uma certeza de que Jesus ia voltar tão rápido. Eles tinham aquilo no coração da segunda vinda, aquilo vivia neles, brotava neles de uma certa forma, que muitos lá começaram a fazer o quê? Jesus vai voltar. Então eu vou parar de trabalhar. Vou trabalhar para quê? Jesus já está voltando. Eu vou trabalhar para quê? Vou ficar em casa, vamos viver esse amor mútuo, dar esse testemunho e vamos largar a mão. Jesus está voltando. E aí começou a produzir uma situação em Tessalônica muito irregular e muito delicada. Os irmãos começaram a passar necessidade, começaram a ter problemas. E aí o que acontece, gente? Começou, os tessalônicos começaram a ter que ser ajudados pelos outros. E aí Paulo começou a ver que eles estavam passando a necessidade, a sua vida ordinária tinha sido interrompida, e agora eles tinham abandonado isso, e Paulo chega para eles, e começa a falar, esforce-se para viver uma vida tranquila. Falar, olha, não é porque Jesus já está voltando que a gente vai deixar tudo para lá, que Jesus está voltando que eu vou viver uma vida qualquer, que eu vou viver uma vida não pensando no amanhã. Jesus vai voltar sim, mas o amor ele envolve responsabilidades, e vocês têm que ser responsáveis também pela sua vida ordinária. A sua vida ordinária não pode ficar fora. A sua vida ordinária ela tem que fazer parte do cristianismo. Então, o que vocês estão fazendo pode ser um próprio tiro no pé. Vocês estão deixando de trabalhar, e aí outra fala, você conhece, daqui a pouco a gente vai ter pessoal aí, os fofoqueiros de plantão, falar, você conhece os cristãos? Eu conheço, que é vagabundo lá, eles não gostam muito de botar a mão no arado lá, beleza, eu conheço eles sim. E aí Paulo fala isso, que na verdade, quando a gente está em Cristo, a razão para se viver no trabalho é maior ainda. Ele acaba, mesmo que Cristo venha um dia, a gente tem que pensar que, como cristão, eles tinham que trabalhar com mais energia, com mais fidelidade, com vida transformada no lugar onde eles estavam. Essa é a exortação que ele acaba trazendo aqui, para que eles não vivessem assim, um suposto cristianismo, que não, vamos descansar aqui. Mas era importante que eles fossem homens fiéis, que eles fossem transformadores do lugar onde eles estavam para os não cristãos também. E aí ele vem falar de outro ponto aqui, que eu vou projetar aqui, que é o trate dos próprios negócios, que ele vem falar aqui, esforce para cuidar dos seus próprios negócios. É um outro ponto que ele coloca e que quer dizer de certa forma, não se intrometa com precipitação assim nos negócios alheios, com inquietação com as coisas dos outros, para você cuidar daquilo que é seu, cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão. Muitas vezes os homens eles tinham se desviado disso, tinha trazido muita confusão e desordem ali para Paulo. Então ele quer que fale, você tem que saber, é um pouco do que a gente até conversou ontem nos casais, a ter um orçamento, a saber controlar sua finança, a saber controlar sua vida, para que você não tenha problema com os de fora. Mas Paulo não está querendo aqui dizer, trate dos seus próprios negócios, não se intrometa na vida dos outros. Ele está falando assim, uma vida separada.
Não, ele está falando muito de testemunho, né? De você cuidar bem do seu lar, de você cuidar bem das suas finanças, de você cuidar bem daquilo que é seu, para que, né, você tenha uma vida conduzida honrosamente, né, lá fora. E aí é o que ele mostra aqui, não vivendo separado, mas com dignidade para com os de fora. Então é isso que ele vem e coloca aqui. E ele vai falar, não só trabalhe naquilo que é seu, mas trabalhe também, né, com as suas próprias mãos, né? É o outro ponto que ele vem colocar aqui, para a gente poder trabalhar, né, com as próprias mãos, para que eles pudessem ter uma suficiência, um sustento, na verdade, né, ali na sua vida, para não ficar essa dependência dos de fora, né? Não trabalhei, estou passando fome e estou nessa dependência. Ele vem mostrar muito isso, né, para que eles pudessem, de certa forma, não serem ociosos, né, ou ficarem demonstrando para os de fora: ah, não, o pessoal ali só nasceu para comer e beber, né, e não faz mais nada. Então é isso que ele coloca, por isso que ele coloca. O outro ponto que ele coloca aqui, né, a fim de que andem decentemente, né? Gente, isso é muito importante, essa parte, que ela parece que não tem nada a ver com o capítulo 4, somente você fala de santificação, mas ela tem muito a ver com santificação. No capítulo 4, nos primeiros versículos, ela pode ter falado de imoralidade sexual, e é o que pega muito hoje em dia, né? Se fala muito, na santificação tem muito a ver, mas a santificação tem a ver com a imoralidade sexual, tem a ver com o amor, né, de você amar ao próximo, e tem a ver muito também com o andem decentemente. Se lá ele falou de santificação relacionada à imoralidade sexual, aqui ele está falando da santificação relacionada ao nosso viver. Porque, gente, tenho em mente que muitas das pregações, muitos dos sermões, eles são feitos fora da igreja. Muitos dos sermões, eles são feitos lá fora. Muitos dos sermões são feitos pela vida que a gente vive lá fora. Muitos dos sermões, eles são pregados lá. Muitas pessoas não vêm aqui à igreja, elas não vêm aqui, são poucos que vêm aqui. Muitos estão vendo isso lá fora. Muitos sermões estão sendo pregados lá fora pelo tipo de vida que a gente vive. As pessoas, elas querem ver isso na gente, elas querem ver essa diferença na gente, porque elas sabem como o mundo é. Essa semana, eu comentando com uma amiga minha lá, de um certo fulano e tal, ela falou: eu conheço esse rapaz, você acredita que ele achou um cheque lá do banco tal, no chão, foi lá e devolveu para o banco, porque o cliente tinha perdido, né? Eu falei, daí é muito interessante, ela falando da honestidade dele, ela falou: o mundo ainda tem salvação. Olha que interessante a frase que ela usou. E ela é bem, vamos dizer assim, de tudo que eu já conversei com ela é bem resistente ao evangelho, mas ela soltou essa frase. Se a gente lá fora não está pregando, tem alguma coisa errada. Se o mundo não está olhando para a gente e falando: olha, o mundo tem salvação, e aí? Muitos dos sermões, eles são feitos lá fora. Por isso que Paulo coloca aqui: andem, decentemente, porque muitos não vão entrar aqui para ouvir o sermão, mas eles estão lá fora, ouvindo os nossos sermões diários, naquilo que a gente faz, na forma que a gente anda, se a gente prejudica alguém ou não prejudica, na forma que a gente ama, na forma que a gente ama, como que a gente ama lá fora. A gente ama os macedônios também, ou a gente ama meia boca os que estão aqui dentro? Essa que é a grande sacada, O amor, ele tem que estar relacionado à nossa vida, ele tem que estar muito presente à nossa vida, e é isso que Paulo vem falar aqui. Muitas vezes a gente olha, como eu tenho falado, para a santificação com outros olhos para outras coisas, mas isso também é uma santificação, mas é uma santificação totalmente relacionada à honestidade,
é uma santificação totalmente relacionada ao compromisso, é uma santificação totalmente relacionada ao negócio muito fora de moda, gente, que é a palavra empenhada. Hoje em dia a palavra ela não é muito bem empenhada. Prova disso são os contratos, né? Prova disso são as gravações, né? Você tem que assinar o papelzinho, e você fala, não, eu não falei isso. Né? Então, às vezes a gente tem que estar muito atento a isso. E é o que Paulo coloca aqui para a gente, né? Andem decentemente e sem dependência, né? Que é outro ponto que ele coloca aqui, a fim de que andem decentemente aos olhos que são de fora, né? E não dependam, né, de ninguém. Um ponto, gente, que às vezes a gente acha que não para pensar, Paulo ele diz aqui para a gente que devemos ter tendência à independência e não a viver de caridade. Paulo quer dizer aqui para a gente o quê? A nossa função é mais ajudar ao próximo do que ser ajudado pelo próximo. É demonstrar que eu amo a Cristo ajudando o próximo e não sendo ajudado pelo próximo. É um dever do cristão ajudar aos outros. Não que você passou por aquela crise na sua vida financeira desesperadora e por isso você está em pecado, né? Não é isso que Paulo está falando, né? Vai ter momentos difíceis na sua vida sim, né? Ali em Atos 2, um ajudava o outro. Essa era a dinâmica da igreja primitiva. E aqui Paulo ele mostra que o dever do cristão ele é ajudar. Se você, né, trata dos seus próprios negócios, vive com tranquilidade, trabalha com suas próprias mãos, consegue ter uma vida tranquila, como ele coloca ali, agora é ajudar. Ontem a gente viu um pouco disso lá nos casais, né? Para que servem os nossos bens? Né? Ele supra as nossas necessidades e ele ajuda o próximo. É um dos bens, é um dos desafios nossos. E por isso que Paulo vem e ele coloca isso aqui. Enquanto você puder suprir com as suas necessidades com as próprias mãos, beleza, né? Passou disso, também ajuda o próximo. E ele coloca isso aqui, né, no finalzinho desse versículo. E é bem isso, o que ele quer trabalhar nesses dois textos. Que o amor, né, ele envolve responsabilidade e a santificação também está presente. E para a gente concluir, né, eu só queria deixar uma imagem para você. Eu só queria deixar uma imagem para você refletir hoje, para você refletir, né, durante a sua semana, que é essa imagem, né, de qual tem sido realmente o seu amor. Qual tem sido? Tem sido o desejo de Platão? Tem sido o desejo atrelado ao prazer de Epicuro? Ou tem sido o amor ágape de Cristo? Qual que tem sido verdadeiramente o seu amor? Onde você tem colocado o seu coração? Em qual desses três, na verdade, o seu amor vive? Ele vive nos desejos, né, de você querer as coisas. Ele vive nesse desejo com prazer, né, você tendo prazer, por isso que você ama. Ou vive no amor de Cristo, que o amado é mais importante. A gente tem que refletir muito sobre isso. Como que às vezes, eu tenho pensado muito como que às vezes esse desejo de Platão tem vivido muito nos nossos dias. Porque se você for parar para pensar, tanto o desejo de Platão quanto o prazer de Epicuro são amores para mim, né? São amores egoístas, aquilo que eu quero. Agora em Cristo não existe isso. Eu deixei de fazer isso, eu deixei de ter aquilo porque eu quero o bem do outro, porque eu quero o amado feliz, porque eu quero que o amado se dê bem. O mundo que a gente vive não, né? Eu quero me dar bem, eu quero ser promovido, eu quero a carta de gerência, eu quero estar no topo. É o amor, esse é o amor, né? Esse é o amor platônico, né? Como a gente fala, né? Mas o amor de Cristo, ele nos ensina que é totalmente o contrário. É um amor do choque de realidade. Você fala, não, eu quero amar o outro, eu quero fazer o outro feliz, eu quero que o outro vá bem, para que mesmo que eu me dê mal.
mesmo que eu não vá bem. Que aí, gente, vai entrar um negócio muito interessante que eu gostaria de falar, que às vezes a gente quer as coisas, a gente quer o amor Platão, ou quer o amor Epicuro, porque às vezes a gente fica inseguro. Que não, eu preciso me manter, eu preciso ter um salário, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E eu esqueço que quando eu faço, ou quando eu ajo de acordo com o amor ágape, eu já me entreguei a Cristo. E Cristo virou o quê? Cristo virou suficiente na minha vida. Cristo já é tudo que eu preciso, já não preciso de mais nada. Não preciso buscar o prazer, ou eu preciso buscar o desejo. Mas eu tenho Cristo, e Ele tem que ser suficiente nas nossas vidas. Cristo às vezes deixa de ser suficiente em muitas áreas da nossa vida. Mês passado, uma amiga minha lá do meu serviço falou assim: tem um cliente tão legal, e ele traz uns negocinhos pra gente de vez em quando, que tal a gente dar um presente para ele? Que tal a gente dar isso? Que tal podia dar um anjinho, né, que ele bota na cabeceira da cama dele. Daí o pessoal já, mas se ele for evangélico, ele não vai querer, não sei o que tal. Aí ela virou para mim e falou: Zé, você tem anjinho lá na sua cabeceira? Eu falei: não, porque eu tenho Cristo. Aí ela falou: mas eu sei, eu também tenho. Então, mas eu falei: mas ele já é suficiente. Ele já é suficiente. Você não acha que ele já é suficiente? Por que eu tenho que ter um Santo Antônio? Por que eu tenho que ter um outro, isso, aquilo? Ele já é suficiente. Por tudo que ele fez, por tudo que ele é, eu não preciso de mais nada. Não preciso ter isso ou aquilo me ajudando, como os gregos tinham. A gente falou aqui de Platão, tentando entender o amor eros. Se você voltar mais para trás, você vai ver como lá eles tinham os vários deuses para cada setor. E se você chegar em Paulo, em Atenas, você vai ver que ele entra lá e vê aquele monte, e até vê o Deus desconhecido também. Que a gente possa entender a suficiência de Cristo nas nossas vidas, que a gente possa entender o que é o amor ágape nas nossas vidas, e que a gente possa praticar cada dia mais, ou tentar chegar à prática perfeita de Cristo em amar o amor ágape que ele tanto ensinou pra gente, que ele tanto mostrou em ações, em atos e em palavras para cada um de nós.